essas coisas que eu estou falando para o senhor vai desmascarar, vai provar que a Bíblia é mentirosa. Até logo, tudo de bom? E meu tio disse, eu fui embora. Meu tio é um senhor, ele já está com mais de 70 anos, e ele disse assim, olha, eu cheguei lá embaixo e tal, no prédio dele, quando eu estava saindo já, um rapaz estava comigo, foi buscar o carro, e antes dele chegar, tocou o interfone, e o porteiro diz assim, olha, o senhor está chamando o senhor para voltar lá para cima, para o apartamento dele agora. E aí ele falou, então tá bom, pode dizer que eu já volto. Esperou, o rapaz chegou e disse, pode voltar, nós vamos voltar lá para cima, devolve o carro. E aí pegou, voltou para o apartamento, os dois chegaram lá, e o homem falou, eu fiquei interessado com esse negócio que o senhor falou, de como é que eu posso desmascarar a Bíblia. E meu tio apresentou para ele esse texto aí, por isso que eu coloquei esse texto, e o texto diz assim, Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Só vou fazer uma pausa, esse texto foi escrito 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, pouquinho mais, pouquinho menos, 600 anos antes de Cristo nascer. Nessa época, Babilônia era o império mundial. Nabucodonosor, como Babilônia, dominava o mundo inteiro através do seu reino forte. Babilônia era uma cidade mais poderosa do que Nova York, para a época. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, e de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Essa é uma profecia bíblica de que depois que Babilônia fosse destruída, nunca mais ela seria reconstruída e ninguém nunca mais iria morar em Babilônia. E realmente Babilônia fica mais ou menos, o lugar onde ela ficava, mais ou menos 100 quilômetros de Bagdá, lá no Iraque. E ela está toda em ruínas, ninguém nunca mais morou em Babilônia. Então meu tio disse assim, se o senhor quer provar que a Bíblia realmente está errada, o senhor reúne um grupo de outros, como o senhor que são ateus também, vocês vão lá e reconstruam Babilônia. E aí o senhor vai provar que a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que ela nunca jamais seria habitada. Mas o senhor precisa lembrar de um negócio. Saddam Hussein, ele disse que ia reconstruir Babilônia, antes de ser enforcado, logicamente. E não deu certo. O senhor pode reconstruir Babilônia. A Bíblia é um livro maravilhoso, a Bíblia tem muito de ciência e muito mais do que nós podemos imaginar. Eu quero fazer para vocês 3 declarações no meu modo de ver, na minha visão, radicais. A primeira delas é a seguinte: a evolução não pode ser comprovada cientificamente. E isso você pode perguntar a qualquer cientista. E por mais que você ame a teoria do evolucionismo, ela não é comprovada cientificamente. Não pode ser reproduzida em laboratório, ela é bastante questionada. Então, não se comprova. Nós não podemos tratar a evolução como um fato científico. Nós temos que respeitar a teoria da evolução. Nós, como alunos, como estudantes, precisamos acompanhar o que as pessoas pensam e o que o mundo está pensando. 40%, 45% de todos os cientistas do mundo, segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos há 1 ano, 45% dos cientistas, eles acreditam em Deus. E eles não são evolucionistas. Acontece que não é isso que a gente recebe da mídia, né? A mídia passa uma ideia para nós de que o evolucionismo comprova que o homem veio do macaco ou de uma grande explosão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso outros dias. A segunda declaração é a seguinte: a Bíblia e a criação descritas no Gênesis tem muito mais de ciência do que você e eu podemos imaginar. A Bíblia contém tanto de ciência que conforme nós vamos estudando a Bíblia e descobrindo as coisas maravilhosas que existem nela, nós vamos ficando assim, boquiabertos. Como por exemplo esse texto que eu li de Isaías, não é? Você pensou alguma vez que a Bíblia declarasse que nunca mais Babilônia seria reconstruída e que ninguém nunca mais iria morar lá? E a minha terceira declaração radical: a arqueologia tem ajudado muito a Bíblia a ganhar novas evidências científicas, e eu vou dizer 2 delas. Primeiro, ajuda a comprovar que a Bíblia é verdadeira. E a arqueologia também ajuda a comprovar que a Bíblia de hoje é a mesma de quando foi escrita, na época dos profetas. Você e eu conhecemos Jesus, sabemos que ele é um personagem histórico, e por mais que alguém não acredite em Jesus e no que a Bíblia diz a respeito de Jesus e da sua pessoa, ninguém pode discordar de que existiu um homem aqui nessa terra chamado Jesus, que ele andou aqui e que ele, ao andar,
pregou, fez milagres e que ele conseguiu construir a maior religião que existe no mundo. E que ao morrer, as pessoas diziam e apostavam na época que quando Jesus morresse, o cristianismo ou os seguidores iam acabar. Pelo contrário, depois da morte de Jesus, ele aumentou e conseguiu ganhar o mundo. Então, o que Jesus falava da Bíblia, como ele considerava a Bíblia? Ele dizia: santifica-os na verdade. A tua palavra, que é a Bíblia, é a... Então, o que é a verdade? O que é a verdade? A Bíblia. A Bíblia é a verdade. E Jesus também declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a verdade são a Bíblia, que é a palavra de Deus, e Jesus é a verdade, porque a Bíblia é todinha escrita, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, o último livro da Bíblia, ela é toda escrita para falar a respeito de Jesus e do plano de salvação. Qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia? Muita gente reclama e diz assim: pastor, eu não estudo a Bíblia, sabe? Porque a Bíblia, desculpa, mas é chato de ler a Bíblia. Eu não consigo entender nada do que diz ali. Sabe, eu abro assim e eu não entendo. Algumas pessoas usam a Bíblia como um amuleto, né? Põe um móvel bonito lá na casa, deixam a Bíblia aberta em cima do móvel, como se ela estivesse abençoando a casa, mas não leem nunca. E eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia nunca vai abençoar a sua casa se você não abrir e não ler. Porque ela é a palavra de Deus, como diz naquele texto anterior, a tua palavra é a... E Deus se comunica com você e comigo através da Bíblia. Muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia simplesmente pelo seguinte: esse texto de Atos 8, de 30 a 31, está descrevendo um fato, um evento maravilhoso que aconteceu logo depois que Jesus viveu e morreu aqui nessa terra. Filipe, que era seguidor de Jesus, foi avisado por um anjo de que ele deveria ir para a estrada que ficava entre Jerusalém e a cidade de Gaza. E ele foi. Ele não sabia para que era, mas Deus sussurrou no ouvido dele e disse: Filipe, vai para lá, porque eu tenho uma missão especial para você. E ele foi. Algumas vezes Deus sussurra assim com a gente, não sussurra? Fala a verdade. Você já não ouviu Deus dizer assim: olha, faz tal coisa? Não é bem uma voz, você não fica ouvindo aquilo, alguém sussurrando, não acorda durante a noite e diz assim: peraí, eu não ouvi bem. Esposa, foi você que falou? Não é assim. Mas é uma intuição, uma coisa dizendo para você: vai, faz. Quem sabe até você tenha chegado aqui, alguns de vocês, chegado aqui a esse lugar, por um tipo de coisa assim. E aí uma intuição muito grande diz para você: vai nesse lugar, faz isso. Você só viu uma propaganda na rua, recebeu um folheto. Nós mandamos aqui também alguns balões, não é? Com convites dentro. Eu não sei se tem alguém aqui que de repente viu um balão estourando, um papelzinho caindo. Eu não sei. Se o balão murchou e caiu, você achou o papelzinho dentro. Mas tinha convites ali e um oferecimento de um prêmio para você. Nós fizemos de tudo para que você pudesse atender o nosso convite aqui, não é? Mas muitas pessoas não entendem a Bíblia por quê? O Espírito de Deus sussurrou para Filipe, ele foi. E quando chegou lá na estrada, no caminho de Gaza, Filipe viu uma carruagem se aproximando, e aí o anjo do Senhor disse, o Espírito falou: Filipe, segue aquela carruagem. Bom, segue aquela carruagem. Hoje quando você entra num táxi e diz siga aquele carro, é fácil, né? Mas naquela época, o Filipe estava a pé, coitado. E Deus disse: segue aquela carruagem. Ele saiu correndo atrás da carruagem. Ele devia estar devagar, porque enquanto ele corria, ele dizia para o homem que estava dentro, ouviu o homem lendo o livro de Isaías. E aí ele disse assim: o senhor está entendendo o que o senhor está estudando? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? Ou seja, se você não consegue entender o que você lê na Bíblia, qual é o jeito de você entender? É alguém ajudando, explicando para você. Logicamente, as pessoas estudam e não entendem porque não tem quem explique, não é? Qual é a maneira correta de você estudar a Bíblia para poder entender? Bom, a Bíblia ela é um livro especial. E se ela é a palavra de Deus, e se Jesus diz que ela é a verdade, será que a verdade é importante para você? E para mim? Para a sua vida aqui nessa terra? É ou não é? Ah, ela é muito importante. Você não entra num relacionamento com uma pessoa se ela não falar a verdade com você, não é? Como é que você vai ter um relacionamento com alguém, vai se casar com alguém que é mentiroso e que nunca fala a verdade para você? Você nunca vai confiar nessa pessoa? E como é que você e eu podemos confiar em Deus se Ele